Excelente dia! 8 e 8. Começando mais um capítulo nessa segunda-feira do No Café para você. E essa semana nós vamos falar muito sobre expectativas. Existem acontecimentos que mudam a nossa vida. E existem acontecimentos que nunca aconteceram, mas que conseguiram mudar a nossa vida do mesmo jeito. Pensa no tamanho dessa afirmação. Uma conversa que você imaginou pode mudar seu estado antes dela acontecer. Uma resposta que você espera pode mudar a forma como trata alguém antes de recebê-la. Um resultado que você acredita que virá pode influenciar suas decisões antes mesmo desse resultado existir. E uma realidade criada apenas dentro da tua cabeça pode produzir sentimentos absolutamente reais. É isso que torna a expectativa tão poderosa. Ela não precisa virar realidade para começar a produzir consequências. E é exatamente por isso que eu quero dedicar essa semana a ela. Porque costumamos pensar nas expectativas apenas quando alguma coisa dá errado. Mas ela começa a agir muito antes disso. Ela começa no momento em que imaginamos o que vai acontecer. Nosso cérebro não cria apenas uma possibilidade. Nós começamos a nos relacionar com ela. Esperamos, antecipamos, nos preparamos, criamos significados. E pouco a pouco, aquilo que poderia acontecer começa a ocupar dentro de nós o lugar daquilo que vai acontecer. E é aí que uma possibilidade começa a ganhar características de realidade, sem acontecer, sem confirmações, sem garantia. Agora percebe a inversão. A vida ainda não nos entregou nada, mas nós já estamos felizes ou preocupados, confiantes ou inseguros, ansiosos ou frustrados com alguma coisa que ainda não existe. Então, onde exatamente estamos vivendo? Na realidade de fato ou na antecipação dela? Essa pergunta importa muito, gente, porque em algum momento a vida real chega. E quando chega, ela encontra outra realidade esperando por ela, a nossa. A realidade que nós construímos antes. E fazemos uma coisa quase que automática, começamos a comparar as duas. Nos perguntamos apenas, o que aconteceu? Nós perguntamos, foi como eu esperava? E essas são perguntas completamente diferentes. Porque uma realidade pode ser boa e ainda assim parecer insuficiente diante de uma expectativa grande demais. Uma pessoa pode entregar muito e ainda parecer ter entregado pouco diante daquilo que silenciosamente esperávamos dela. Uma conquista pode ser enorme e ainda carregar o gosto de frustração, porque imaginávamos que ela seria diferente. Então me responde, quanto daquilo que você chama de decepção pertence realmente ao que aconteceu? E quanto pertence à comparação entre o que aconteceu e a realidade que você havia construído antes? Existe uma frase que nós usamos com muita facilidade, não era para ser assim. Eu gosto de colocar uma pergunta logo depois. Era para ser como? Porque a resposta revela algo muito importante. Muitas vezes sabemos exatamente como deveria ter sido. A pessoa deveria ter dito aquilo, a oportunidade deveria ter chegado daquele jeito, o resultado deveria ter vindo naquele momento. A vida deveria ter seguido aquela sequência. Mas olha o que aconteceu sem percebermos. Transformamos desejo em previsão. E depois, a previsão se torna expectativa. E em algum momento passamos a tratar a expectativa como uma espécie de compromisso da realidade com nós. Só que existe um problema. A vida nunca participou desse acordo. E é aí que nasce uma parte das nossas frustrações. Não necessariamente porque a realidade foi ruim, mas porque ela teve a ousadia de ser diferente. Então, para essa segunda, vamos um pouco mais fundo. Quantas vezes você já sofreu por antecipação? Se preocupou com uma conversa e ela aconteceu de outro jeito. Criou medo de uma resposta e ela nunca veio. Se preparou emocionalmente para um cenário que nunca existiu. Onde ficou todo aquele sentimento?
Porque o acontecimento não existiu, mas o que você sentiu existiu. O seu corpo viveu, a sua mente respondeu, as suas decisões foram influenciadas e, consequentemente, o seu dia alterado. Então, existe um custo real em viver realidades imaginadas. E existe outro custo quando nos apegamos tanto a elas que perdemos a capacidade de reconhecer a realidade que chegou. E é por isso, gente, que hoje eu não quero falar sobre ter menos expectativas, isso seria pequeno demais. Eu quero propor uma percepção muito mais difícil. Aprenda a identificar quando você deixou de imaginar uma possibilidade e começou a viver como se ela já fosse uma verdade. Porque desejar é diferente de determinar, planejar diferente de prever, esperar diferente de exigir. E expectativa começa a se tornar perigosa quando esquecemos essas diferenças. Então hoje, quando alguma coisa não acontecer como você imaginou, não corra para chamar de frustração. Olhe primeiro para as duas realidades, a que aconteceu e a que você havia criado. E se pergunte, qual delas realmente está me fazendo sofrer? Porque existem dores causadas pelo que a vida faz. Essas precisam ser vividas, mas existem outras causadas pelo que nós decidimos que a vida deveria ter feito. E essas precisam ser percebidas. E saber distinguir uma da outra pode mudar completamente a forma como você vive e o que acontece daqui para frente. Expectativa é uma realidade que ainda não aconteceu, mas que já começamos a tratar como verdade. E se essa semana nós conseguimos perceber o momento exato em que fazemos essa troca, já teremos mudado muita coisa. Então agora, vai lá ler sua vida, porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café de amanhã. Até lá!